Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nosso quarto encontro sobre o pensamento bobiano. Introdução ao pensamento de Norberto Bobbio, esse italiano moderado, esse italiano socialista, democrata, ou mais um liberalista, né, democrata, onde tenta conciliar o liberalismo com o socialismo, democracia das elites, né? Nós vimos na aula passada essas distinções. E ele formula uma democracia mista, né? Onde há uma integralidade entre as acepções de democracia que nós estudamos. Democracia direta, democracia representativa, principalmente a democracia participativa e representativa. E, claro, ele conversa também com Schumpeter, que ele vai abordar uma integração entre elitismo e democracia. Ele irá conversar um pouco sobre elitismo e democracia. Tendo em vista que, para Bobbio, não há como escapar, devido à sua abordagem histórica, da teoria, ou até mesmo da formação, da construção, do surgimento dessas oligarquias. Né? Então, nós discutimos na aula passada sobre, dentre outros temas, esses que eu acabei de mencionar. Hoje vamos falar um pouco sobre direitos humanos e sua disseminação e sua multiplicação, propagação, proliferação, tá bom? Então, Bobbio e os direitos humanos. Então, o livro que Bobbio detalha sobre os direitos humanos é o livro que tem a apresentação de Celso Laffer, A Era dos Direitos. Salvo engano, tem disponível também em PDF. Tá? Então, os direitos humanos, eles possuem algumas características durante a história. E Bob vai pontuar muito bem, de maneira muito didática, essas características, né? Essas constatações. Então, como nós já discutimos em aulas anteriores, mas sempre é bom lembrar, não são direitos, os direitos humanos, para Bob, não são direitos naturais, mas sim históricos, certo? Não são direitos naturais, mas sim históricos. Lembra lá que nós discutimos sobre Grossio, Pufendorf, Samuel Pufendorf, e evidentemente com direito lá na Idade Antiga, no período clássico, medieval, um direito que provém, né, é um dado da natureza, mas também provém na Idade Medieval, está atrelado a Deus, aos aspectos divinos. Pois é, Bob vai discordar disso, ele irá dizer que direitos humanos tem uma abordagem histórica. Tá? Portanto, não existem desde sempre, os direitos humanos não existem desde sempre. Né? Não é algo dado. Ah, existe, pronto. Tá aí, vamos acolhê-los, vamos aplicá-los. Mas sim nascem na era moderna, com a concepção individualista da sociedade e como expressão do conflito social. Para haver a aplicabilidade dos direitos humanos, ou até mesmo a positivação de tais direitos, foi necessário muito conflito, muita disputa, muitas manifestações. Que o diga a Revolução Francesa. Né? A Declaração dos Estados Unidos, da Independência dos Estados Unidos em 1776. Então, os direitos humanos não é um dado, né? Mas sim um fenômeno histórico. Isso para Bob, podem ser considerados um dos principais indicadores do progresso moral da humanidade. Então, os direitos humanos, ele também, para Bob, é considerado um indicador, ou até mesmo a legitimação dos direitos humanos, o estabelecimento dos direitos humanos. Ao surgir os direitos humanos, ou determinado direito,
como nós vamos ver as gerações dos direitos humanos, ao surgir, por exemplo, a liberdade, tanto a liberdade positiva quanto a liberdade negativa, ao surgir a igualdade, a fraternidade, né, o direito à propriedade, ao surgir esses direitos, os direitos humanos que eu acabei de falar, esses tipos de direitos, demonstra que a humanidade está crescendo. Para Bob, demonstra que há um progresso moral na humanidade. Ao surgir o direito ecológico, o direito de conviver em um ambiente não poluído, há um crescimento, um desenvolvimento, melhor dizendo, um desenvolvimento humano, né? Onde as pessoas realmente estão tomando consciência, há um progresso moral. Olha, de fato não devemos maltratar os animais, devemos ponderar nossas ações. Veja só, não podemos também tratar o ser humano como algo artificial, laboratorial. Temos que, né, ver essa dimensão. Não podemos exagerar nessas ações, né, na cientificação da vida, né? Então isso é um aspecto que a humanidade está crescendo, está se desenvolvendo, entende? Então, para Bobbio não é possível nem desejável um fundamento dos direitos humanos absoluto, né, taxativo. É necessário que haja sempre um crescimento. Agora tem que ponderar isso, né? Tem que ponderar, onde Bobbio também irá ter muita cautela de dizer isso. Olha, não podemos ampliar os direitos de tal modo que eles não sejam exequíveis, né? De tal modo que eles não podemos banalizá-lo, né? Há muitos direitos, o crescimento, né, dos direitos, vamos crescendo, vamos ampliando o rol dos direitos humanos, mas e a sua aplicabilidade? Não pode se frustrar, né, a sociedade, não pode se frustrar a população, onde irá se tornar somente um direito no papel, né? Então temos que Bob é muito cauteloso com relação a isso, né? Mas ele diz, olha, para Bob não é possível nem desejável um fundamento dos direitos humanos absoluto. Há sempre uma mudança, há sempre, né, a mutabilidade, a constância, né, a transformação e o aperfeiçoamento de tais direitos. Por que não há não podemos dizer um rol taxativo, absoluto, são esses? Porque os direitos do homem é uma expressão muito vaga. E de fato é uma expressão vaga. Tanto que no período, né, da Revolução Francesa houve a nossa Olympe de Gouges. Ela, de fato, tivemos aí a Olympe de Gouges, que ela propôs uma declaração universal, uma declaração dos direitos da mulher, né, do homem, da mulher e da cidadã. Então, direitos humanos é algo muito vago e segregador, né? A pensadora também, a Hannah Arendt, vamos ter a oportunidade de conversar sobre ela em outra aula, em outros encontros. O Tiago nós já conversamos, né, Tiago? Você está no terceiro período, espero que esteja lembrando aí das lições. Bem, então a Hannah Arendt, como eu ia dizendo, ela também faz uma reflexão sobre os direitos humanos, né? Onde, na verdade, não há direitos humanos. O direito humano é o direito da classe dominante. O direito humano é um direito da classe... Por exemplo, em 1700, na Revolução Francesa, em 1789, na Declaração do Homem e do Cidadão, a Hannah Arendt vai falar, olha, não existe uma declaração do homem e do cidadão, então esses direitos são direitos marginais, porque eles não têm valor nenhum. Porque se de fato eles tivessem valor, se tivessem força, ou então até mesmo o Estado
o encarasse como algo positivado, algo que realmente deve ser cumprido, não teria feito esse massacre que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nem na Primeira e nem na Segunda. Então, na verdade, não há direitos humanos. Chega até a ser, sabe, constrangedor dizer que há direitos humanos, há uma universalização onde todos devem cumprir tais direitos, todas as nações, todos os líderes devem fazer valer e não há, né, positivamente, né? Mas em 1948 houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Universal dos Direitos Humanos, né? Ótimo, que bom. Mas nós percebemos a cada dia, a ONU, por exemplo, acho que deveria ser mais incisiva, né? Nós percebemos a cada dia, entra governo e sai governo, a negligência desses direitos. Temos lá nos Estados Unidos com Donald Trump, temos aqui no Brasil com o atual presidente e, por exemplo, com relação aos venezuelanos, não se pode expulsá-los, eles são seres humanos, está em situação de indigência, são refugiados. Entende? Então, não são humanos? Como é que nós vamos expulsá-los? Como é que nós vamos impedir a entrada? Pelo contrário, devemos acolhê-los. E aí sim, medidas para proporcionar, oportunizar trabalho, escola, moradia. Não podemos. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais, né? Então, e aí? É isso, o que é humano? Pensem bem, o que é humano? Tá? Então não pode ser encarado como um direito marginal, como um direito que um direito que visa, sabe, simplesmente a superficialidade ou até mesmo um direito, como dizem na mídia, né, um direito para bandido. Então, muito, muito cuidado com isso, né? Um direito humano. Ter o direito, rapaz. Tá? Então, por quê? Por que não pode ser absoluto? Nós já falamos uma expressão vaga com essa breve digressão que nós acabamos de ter. Porque constitui uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente, né? Ou seja, são direitos que variam, porque é uma classe dos direitos que é também heterogênea, né? É diferente, é uma classe diferente dos outros. Eu acho que deveria ter mais importância até os direitos humanos, né? Porque sem os direitos humanos, os outros direitos não se esvaem. Temos aí a liberdade, por exemplo. Direitos políticos sem liberdade não tem. Então, os direitos humanos estão presentes em todos os outros segmentos e classes de direitos. Então, a classe dos direitos humanos é contraditória, no sentido de que somente pode haver um contraste entre um ou mais direitos fundamentais de uma categoria de pessoas e um ou mais direitos igualmente fundamentais de outra categoria, como acabamos de explicar, né? Então, a classe dos direitos humanos ela é contraditória, no sentido de que somente pode haver um contraste entre um ou mais direitos fundamentais de uma categoria de pessoas, né? E um ou mais direitos igualmente fundamentais de outra categoria. Então, os direitos humanos, como acabamos de ver, não há que se ter uma hierarquização, né? Onde uma categoria de pessoas irá receber, outra não irá, né? Ou então até mesmo um direito é mais importante que o outro. Né? Então, o problema fundamental também não é a sua justificativa, mas sim a sua proteção, né? Não é a sua justificativa. É claro que devemos nos preocupar com o pressuposto teórico, é evidente. Porém, não é só isso. Não é só isso, porque senão cai em uma tautologia, em axiomas, e a sua efetivação não chega nunca, né?
Por isso, Bobbio tece uma crítica sobre o justnaturalismo. É necessário, não, os direitos humanos não têm uma abordagem, ou até mesmo não é dependente da natureza, não está mudado da natureza, ou é algo natural, ou até mesmo divino. Não. O direito humano é algo histórico, porque ele é mutável. Eles têm um contexto e uma época específicas. Né? Um contexto e uma época específicas. Então, eu sugiro para vocês que assistam um filme de Lincoln, né, que fala sobre a 13ª emenda. Abraham Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, onde ele, um documentário, não vou entrar aqui em muitos detalhes do filme, porque senão eu vou acabar contando para vocês muitos detalhes do filme. Tá? E o spoiler nunca é bom, né? Então peço que assistam. Após essa videoaula, assista esse documentário, que é um documentário excelente, com muitos detalhes se apresenta, e um debate em torno do racismo e dos direitos, a ampliação dos direitos também para os negros. Por isso que eu falo, direito humano, há categorias de pessoas que, não, essas pessoas vão receber determinados direitos, então essas outras pessoas não. No caso da liberdade da vida, cercear a liberdade, né, de uma pessoa de cor, de um preto, né? Não, ele é inferior. Não existe isso. Não existe. É um direito universal. Um direito universal. Realmente eu fico um pouco indignado com isso. Porque as pessoas falam direitos humanos como se fosse uma e tivesse uma subcategoria. Subcategorias, né? Que aí esse direito vai para determinado grupo de pessoas. Não é assim. Não é assim. Por isso não podemos banalizar os direitos humanos. Tá? Não podemos banalizar. E a 13ª emenda, ela deu um boom no sistema prisional norte-americano, é como se fosse a Lei Áurea, né? A Lei Áurea para nós brasileiros, né? Mas lá houve muito debate, houve muita, sabe, nos Estados Unidos. Evidentemente tem uma política muito diferente da nossa. Então, oficialmente, continua a proibir o território americano a escravatura e a servidão involuntária. Ou seja, essa última, exceto como punição por um crime. Então, e detalhe, não é somente para o negro, né? E descobri recentemente que essa palavra negro é algo pejorativo. A questão do negro, a palavra negro, se referir a uma pessoa preta como negra, quer dizer inimigo. Né? Quer dizer inimigo. Então não há problema nenhum. E até mesmo, não devemos ter essa segregação, preto, branco. Theodor Adorno, um filósofo alemão, ele vai falar que, olha, quando nós separamos, quando nós dualizamos branco e preto e negro, nós já estamos sendo preconceituosos. Nós já estamos sendo racistas. Não existe pelo menos não deveria existir essa separação. Cada um tem sua identidade, cada um se reconhece, né, na sua cultura. Agora, o que nós devemos ter é o respeito e chamar a pessoa pelo nome. Né? Chamar a pessoa pelo nome. Mas enfim, voltando à 13ª emenda, e vocês vão perceber no filme, ou melhor dizendo, no documentário, né? Onde a 13ª emenda, ela irá, né, por exemplo, vou ler brevemente aqui a seção primeira da 13ª emenda. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. E aqui não tem dizendo e segregando se é negro, se é preto ou branco. Não. Então, independentemente da cor, ele irá ser punido com um trabalho forçado, mas para pagar a sua pena. Entende? E está, mais uma vez, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados. Ele não diz aqui qual tipo, né? Qual tipo de, se é negro, se é branco, não. Entende? E é tão
tão, rapaz, perceber que na história da humanidade existiam os direitos humanos, mas tais direitos não eram aplicados. Como eu falei anteriormente, era apenas para uma classe. E não se deve ter direitos humanos, ou é para todos ou é para ninguém. Tá? Por isso que o Norberto Bobbio aposta nesse consenso. Universalidade. Há um consenso, e então, depois de discussões, há um consenso e se define para todos. Não há subcategorias. Né? O ideal, né, pelo menos deveria ser assim. Tá? Bem, então, os direitos do homem é, equivale, não podemos dizer, mas na história prova, o Norberto Bobbio constata isso. Olha, na história teve algumas classificações dos direitos, né, no percurso da história. Houve um período que o direito do homem era da natureza humana, né, um período antigo e medieval, Deus e a natureza. Então servia para uma parcela da população, da sociedade, né? Servia uma parcela da sociedade. Na antiguidade, na Idade Média, servia uma parcela da sociedade. Ou seja, os ricos predominavam os direitos do homem aí. O homem aí é o branco, o homem aí é o rico, o homem é o que comanda a terra, o homem é o detentor do poder. Nesse sentido, não há universalização. Mulher, por exemplo, não tem direito à liberdade aqui nesse período, não. Né? É tanto que na Idade Média os homens eram chamados de alquimistas. Eles podiam ter liberdade para experimentar, eles podiam ter liberdade para, sabe, comandar e coordenar ali os seus experimentos. A mulher não, a mulher era segregada, era feiticeira, era bruxa, queimada. Entende? Então há algo muito forte com relação a isso. Entende? As pessoas eram apadrinhadas, homens no caso, né? Devotados à ciência eram apadrinhados. Agora as mulheres não. As mulheres sempre foram excluídas. Né? Indica um livro, Michelet, a Feiticeira. Muito interessante esse livro. Um livro curto. Né? Vocês têm essa mania. Quantas páginas? Então, um livro curto, já lhe adianta. Então busca lá na internet, tem disponível em PDF. Muito interessante a leitura, muito gostosa a leitura. Mas também ele evidencia e denuncia as mazelas nesse período, e principalmente voltado à figura da mulher. Outra etapa dos direitos humanos, né, é o direito laico, mas também que é voltado à natureza, o justnaturalismo de Grosse, Pufdorf, enfim. A concepção moderna é criticada por estipular a imutabilidade desses direitos, por exemplo, na Declaração de 1789. Mas qual a lógica adotada? Né? Qual a lógica adotada? Então, há uma mudança de paradigma, né? Há uma mudança de paradigma, onde os direitos, ou seja, os direitos humanos, irá passar de algo justnaturalista para algo mais positivado. Agora, um detalhe, eles estabelecem como imutável por ter essa corrente que prega o justnaturalismo, um dado da natureza. E não algo mutável, algo que se transforma no decorrer da história. Tá? Então, não temos que recorrer à natureza e muito menos a Deus. Os direitos humanos não são imutáveis. Podemos vislumbrar isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, veja aí o pós-guerra. Então, cuja declaração foi fruto de um consenso. Muitos países signatários, né? Houve uma ampla discussão, inclusive a sua mudança de nome não é do homem, do cidadão, mas agora é do ser humano. Então, há um detalhe que Bobbio destaca com relação a isso. Então, na declaração
dos Direitos Humanos, em 1948, ele diz que, olha, tem 3 modos dessa proliferação de direitos, dessa multiplicação de direitos. E por que ocorre essa multiplicação de direitos? Por que ocorreu? E ainda persiste a ampliação dos direitos humanos. Por quê? Devido há 3 modos de fundamentar os valores desses direitos e sua ampliação. Né? Primeiro, deduzi-los de modo dado objetivo, constante, como, por exemplo, a natureza humana. Considerá-los como verdades evidentes em si mesmos. E aí, novamente, nós voltamos, convergimos ao direito natural, ao justnaturalismo. Então, primeiro, deduzi-los como um dado evidente, algo que está, um dado objetivo, algo que está um dado natural, né? Um dado da natureza humana, como nós já vimos. Segundo, isso aqui está presente no livro Era dos Direitos, tá? Essa citação. Segundo, considerá-lo como verdades em si mesmas, né? Como verdades em si mesmas, absolutas. E, finalmente, a descoberta de que, em um determinado período histórico, eles são geralmente aceitos precisamente à prova do consenso. Então, a Declaração Universal, a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 e também a Declaração lá dos Estados Unidos, independente dos Estados Unidos, 1776, houve essa ampla discussão. Então, dado um determinado momento histórico, vamos positivá-los. Ou seja, vamos colocar como lei, vamos instituir, estabelecer como lei. Né? Não é mais um dado da natureza, mas sim nós pensamos, refletimos, debatemos. Muito interessante esse documentário, assistam. Né? E aí onde foi colocado em xeque. Mas espera aí, como é que pode a liberdade ser para alguns e outros não? Não é direito humano? Não é direito do homem e do cidadão? Então como é que pode ter liberdade segregar? Não tem como. Entende? Então ampliou-se a discussão e aí gerou o consenso. Tá? Com isso, a fundamentação dos direitos humanos é um dos temas jurídicos que mais abrem, né, discussões, controvérsias. Né? Por isso, Bob esclarece que, primeiro, deduzi-los de um dado objetivo constante, ou seja, a natureza humana, considerá-los como verdades evidentes em si mesmos, ou estimá-los como produto do consenso geral. Então, Bobbio destaca esses 3 aspectos que percorrem a história dos direitos humanos. Tem 3 posturas, né, para pensar os direitos humanos. Né? E, claro, nós, com a discussão que nós estamos fazendo, evidentemente que Bob vai aderir a esta última, né, que é estimá-los como produto do consenso geral. Então o slide, vamos lá. Então, consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Esse trecho eu retirei da Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776. Então, consideramos estas verdades como autoevidentes. E aí nós percebemos o que Bob vai falar. Olha, 3 posturas para pensarmos os direitos humanos. Né? Primeira, deduzi-los da natureza como um dado objetivo constante, considerados como autoevidentes em si mesmos, ou como produto de uma discussão, de um debate, para chegar a um consenso geral. Então, inalienáveis,
que entre estes são vida, liberdade e a busca da felicidade. E aí percebemos o Criador, de certo modo, ainda flertando com o direito natural, são criados iguais, mas aí novamente iguais. Se são criados iguais, por que que alguns seres humanos são escravizados? Tá vendo como não é para todos? Por isso que é necessário o debate, por isso que é necessário, não é um dado, é necessário o debate para colocar realmente um ponto final. Vamos lá. O que é liberdade, o que é igualdade? Vocês estão chamando por igualdade, tá? Então, enquanto isso, temos categorias de pessoas, onde as pessoas podem escravizar as outras. Então, isso não é liberdade, isso não é igualdade. E isso não tem direito à vida. Porque vida sem liberdade não é vida. É uma vida que precariza-se. Entende? Então, devemos pensar os direitos humanos. É um tema, é um assunto que muitas vezes nós banalizamos muito. Banalizamos muito. Tá? Então, vamos lá. Então, com isso, Andressa, viu, Gevis? Com isso, o consenso para Bob é fruto de um processo histórico de afirmação dos direitos humanos, que começa na modernidade. Temos aí o divisor de águas, Revolução Francesa, esse movimento fantástico, que é bom vocês darem uma visitada na história, lá na Inglaterra, depois na França, tá? Então foi um movimento a nível realmente internacional. É um movimento que pró-direitos humanos, contra a escravidão, é um regime que tentam abolir a monarquia, há uma disputa entre parlamentarismo e monarquia, tá? Então é isso que procede por gerações de direitos. E nós temos agora, então, nós estamos na 5ª geração de direitos humanos. Temos aí a primeira geração, não é mesmo, o Alice? Estamos na 5ª geração de direitos humanos. Mas vamos ver alguns mapas mentais, essas gerações, como elas estão, alguns exemplos, de direitos. E outra coisa, abro agora um parêntese, Os direitos humanos deveriam percorrer todas as disciplinas. Todo professor deveria flertar com os direitos humanos. Desde processo penal, prática processual, todos deveriam flertar. Porque são direitos que eles são inerentes às nossas ações, à nossa, sabe? Como o Bob fala, são direitos que é um termômetro para realmente que se a humanidade está se desenvolvendo. Cumprir os direitos humanos é um termômetro para ver se realmente a humanidade está se desenvolvendo moralmente. Então, primeira pergunta, o Tiago deve estar lembrando aí. Primeira pergunta do curso de Filosofia Geral e Jurídica foi: que ser humano você quer se tornar? Que ser humano você quer se tornar? Que homem você quer se tornar? Que mulher você quer se tornar? Que bacharel de direito você quer se tornar? E antes de se tornar bacharel, é isso que eu falo. Que ser humano você quer ser? Você está caminhando para que rumo? Escolhendo qual caminho? Então, caminho de respeito, bom senso, de combate ao autoritarismo, combate às injustiças sociais. Tudo você tem que estar em mente. Isso não é só discurso, tem que ser na prática. Na sala de aula, se você viu determinado aluno ofendendo, ou até mesmo a turma, tem 5 alunos ali que não querem determinada ação, vamos tentar conciliar as vontades. Não é excluí-los, a maioria ganha. Vamos ver, vamos pensar um pouco. Como podemos atendê-los também. Então é isso, não podemos deixar ninguém para trás. Ninguém. Todos são seres humanos. Evidentemente, contra a tirania. Sempre contra ideias autoritárias, sabe? Opressão. Temos que caminhar nessa linha, tá?
Então, primeira geração, liberdade. Temos aqui a liberdade. Temos aqui a liberdade. Segunda geração, igualdade. São os eixos, né, que vão percorrer as gerações. Igualdade, né, fraternidade e a democracia, que é a direta. Lembrando, no sentido, nós já explicamos que a democracia direta faz apologia à democracia plebiscitária, né? Democracia plebiscitária. Mas lembrando que aqui pondera-se a democracia direta, né, aparando as arestas. Tem uma democracia representativa, uma democracia que visa também a participação social, tá? Então, a liberdade, aí depois temos os direitos negativos, o não agir, direitos a prestações, depois temos direitos civis e políticos, liberdade política, de expressão, religiosa, comercial, né? Temos direitos individuais, temos aqui também na primeira geração o Estado liberal. Na segunda geração temos direitos sociais, econômicos e culturais. Temos as liberdades positivas. Tá? Temos aqui então direitos de uma coletividade. Temos o Estado social e o Estado democrático também na segunda, terceira e quarta geração. Evidentemente que na quinta também. Direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente, um ambiente saudável, sadio, direito à paz. Esse direito à paz aqui, tem um pensador brasileiro, que vamos ver daqui a pouco, que fala sobre que estamos na quinta geração. Geração que é devotada à paz. Temos direitos de toda a humanidade, né? Então não tem como segregar, né? O direito é a universalização, de fato, a internacionalização dos direitos humanos. Então, direito à informação, direito à democracia direta e ao pluralismo, né? Então, democracia direta aqui, nós vimos que nas aulas passadas, nos encontros passados, nós vimos que na Constituição brasileira garante a participação. Garante também a democracia direta, né? A participação, a soberania popular. Né? Então, em um regime democrático representativo, como no Brasil, a Constituição, no seu artigo 14, institui também o plebiscito, o referendo, a ação popular no artigo 5º, a iniciativa popular no artigo 14, como também o pluralismo político de ideias, certo? E não o monismo lá com Rousseau, tá? Só para dar uma recapitulada, vocês acompanharem. Então, temos aqui então o contexto dessas teorias, tá? Dessas teorias. Temos aqui no século 17, 18 a 18, a ascensão da burguesia contra o Estado absolutista, como nós já nos referimos, né? Parlamentarismo, monarquia, tem essa disputa, né? Essa querela. Então, século XIX, após as revoluções burguesas, houve o quê? A Revolução Industrial. A máquina a vapor, o automóvel, né? A modernização da vida, das relações, infelizmente, né? O homem esqueceu de viver e passou a dar mais importância à matéria, né? Aos bens. Mas isso é um assunto para outra aula, para um debate mais filosófico. Tá? Estamos aqui mais voltados a uma filosofia, na ciência política e na ciência jurídica. Tá? Então, século XX e XXI, muitas pessoas, muitos pensadores, e aí Tosi vai dizer também que para na geração 4, né? Na quarta geração. Temos aqui a terceira geração, que também é a quarta, século XX a XXI. Temos aí o surgimento da internet, a globalização, o desenvolvimento de procedimentos científicos, como a clonagem, né, a inteligência artificial, a manipulação de materiais genéticos, fertilização in vitro, até onde pode ir. Então é isso. Então, terceira e quarta geração, teste com animais, teste com seres humanos, entende? Então há uma preocupação com relação a isso, tanto ao meio ambiente quanto também a questão da manipulação do material genético, né, das pessoas, tá? Mas vamos ver em outro mapa mental que vai ficar muito mais claro para vocês essas gerações. Nós estamos já muito adiantados aqui e vocês, Tiago, Andressa, Aline, Alice, Kaira, Gevis,
estão já adiantados estudando, flertando aqui com os direitos humanos, que vocês irão estudar. Tem uma disciplina específica para vocês. É muito amplo isso. É muito amplo. Não, estamos aqui dando uma conversada, conversando, flertando, como eu disse, né, com tais direitos, tá? Com essas gerações. Tentando explicar para vocês entenderem na ótica bobiana, tá? Como Bobbio também irá criticar essas gerações, né? Então, porque vamos saber mais adiante. Ah, professor, mas ele não tem uma abordagem histórica? Ele deveria acolher. Ele acolhe. Ele é um pensador, como nós falamos, moderado. Ele não vai descartar, não. Mas, evidentemente, que ele tem que criticar também. Qual seria o mérito dele, né? Qual seria, então, a questão do brilhantismo bobiano se ele só fosse um reprodutor, né? Dessa teoria, né? Da teoria das gerações de direitos. Ele irá criticar também. Mas vamos ver o outro mapa mental aqui para ficar mais claro essas gerações. Então, com isso, nós vamos perceber nas gerações dos direitos humanos, e temos aqui o exemplo de alguns direitos e com seu contexto histórico, assim como nós vimos anteriormente, mas aqui está mais detalhado. Então, sugiro que vocês pausem, leiam, reflitam, tá? Sobre esses direitos. É importante até gravá-los. Tá? Então, a liberdade tem um eixo aqui principal que coordenou essa primeira geração aqui. Temos como princípio básico a liberdade. Compreende os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas. Então, a liberdade de culto, opinião, liberdade de expressão, de se reunir, né? Residência, de possuir uma residência, participação política, em caso direta, ou até mesmo eleger alguém. Né? Então, e temos aqui o contexto, né, da nossa primeira geração, do século 17 e 18. Veja como está muito alinhado na nossa Constituição Federal. Né? Se você perceber aí nos artigos direitos políticos, direitos sociais, direitos fundamentais, direitos individuais, né, os fundamentos da Constituição, se vocês buscarem, né, e até mesmo lerem os primeiros artigos da Constituição, vocês vão ver que está presente. Muitos desses artigos estão lá. Né? Segunda geração tem como base, tem como princípio a igualdade. Né? Temos então aí os direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Então o Estado tem que proporcionar condições para que eu exerça tais liberdades positivas, né? Como, por exemplo, direito ao trabalho, à proteção, ao lazer, ou seja, incluindo férias, né? Atividades remuneradas, a direito à sindicalização, a escolha profissional. Temos aí como base os movimentos proletários, né, dos séculos XIX e início do século XX. Terceira geração, como princípio, é a fraternidade. Temos aqui o equilíbrio, né, ambiental, as ações humanas impactam o meio ambiente, eu tenho o direito de viver em um ambiente não poluído, em um ambiente sadio, saudável. Então, a substituição dos sistemas de proteção diplomática agora por uma internacionalização dos direitos. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Como princípio da quarta geração, temos a tecnologia, a liberdade de poder manipular o material genético e até mesmo promover o desenvolvimento de cura de doenças. Evidentemente que temos que falar sobre o exagero, né? Questão da clonagem, questão da manipulação e não, ao mesmo tempo, não fiscalização pelos órgãos competentes, né, por parte, né, dos cientistas, que às vezes abusam e tudo mais, enfim. Tem uma discussão bioética envolvendo isso. Mas a base aqui é o direito, né? Compreende os direitos decorrentes da engenharia genética, direitos tecnológicos, direito à informação, porque o boom da internet veio à tona, século XX, 1990, temos aí depois as redes sociais, enfim. Agora, temos a quinta geração, que se nós percebemos também está aqui na terceira. Professor, não é tanto direito, não precisava colocar uma quinta.
O que o nosso jurista, que é vivo ainda, Paulo Bonavides, vai falar? Olha, que também mantém diálogo, né, com o pensador tcheco-francês, o sotaque eu não vou saber pronunciar, mas Karel Vazak, né, Vasak, enfim, ele irá dizer, olha, é necessário promover dar uma importância, né, uma significância ao direito à paz. Por que isso? Porque nós percebemos continuamente, entra governo e sai governo, percebemos uma disputa por poder a nível mundial. Temos aí Coreia do Norte, temos Rússia, temos o Irã, Turquia, África, muitos países, não tem paz. Nesses países não tem paz. E até mesmo entre os países. Estados Unidos sempre metendo o dedo aí em assuntos internacionais, assuntos, no caso lá do Oriente, né, mandando tropas, enfim, o Iraque, tá? E a Rússia, a questão do Irã, a questão da corrida nuclear, né, o urânio, enfim, bombas nucleares, o direito à paz. Então que tem acordos, né, para não haver manipulação de urânio. Ah, mas é porque é energia. Sim, mas temos também o urânio, a arma nuclear potente. Então, não vamos ponderar, né, a questão da sua manipulação. E a paz como um todo, né, é necessário para a manutenção até dos outros direitos, para haver os outros direitos. Então, veja aí os refugiados, né, a guerra no Oriente, que não há um cessamento de fogo, não há como prever, não, determinar. As pessoas ficam de fato sem chão, né? A paz. É claro que, evidentemente, vocês devem estar se perguntando: ah, professor, então tem uns direitos mais importantes que os outros? Não, não há uma hierarquização nos direitos humanos de direito mais importante que outros, tá? Bem, evidentemente que a vida é o direito supremo. Porém, não há essa... a vida é mais importante que a liberdade. Tem que ponderar isso. O Norberto Bobbio vai falar que não se pode haver axiologicamente um direito, uma hierarquização, direitos mais importantes que outros, né? Tá? Então temos aí Paulo Bonavides, um brasileiro, é vivo. Leiam, é importante conhecer os juristas brasileiros. Já vimos aqui o Celso Laffer, que é um dos expoentes do pensamento liberal brasileiro. E agora o Paulo Bonavides, tá? Então vamos adiante. Mais uma vez, tem uma questão aqui, né? Se vocês quiserem parar o vídeo e lerem a questão, é importante. Percebemos como os direitos humanos caem em determinadas provas, tá? Então, evolução dos direitos fundamentais. Primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta. Nós já estudamos, já falamos. Deixo aqui para vocês a leitura deste quadro, deste mapa mental, tá? Então, fique um pouco, pare, pause o vídeo. Se você perceber, temos aqui, né, os frutos do pensamento liberal burguês. E aí cada geração vai ver o momento histórico e qual foi o fruto dessa geração, né? A Constituição do México, tá? Constituição Brasileira de 1934, então a questão do Tratado de Versalhes. E aí Paulo Bonavides, né, os classifica como um rol exemplificativo, que é o direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente, direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, direito de comunicação. Aí temos então a quarta geração, aí Norberto Bobbio relaciona os direitos da quarta geração à engenharia genética, compreendem os relacionados à democracia, informação e ao pluralismo, tá? Então, e novamente, segundo Paulo Bonavides, seria o direito à paz. Mas
Pause esse vídeo, leia atentamente, que é importante sabermos sobre quais são os frutos dos direitos em cada geração, tá? E pesquisem, caso vocês não conheçam a paz, até mesmo a Declaração Americana, não conhecem a história, não conhecem então a Constituição do México, a Constituição de Weimar, podem parar, parem e pesquisem, porque é importante termos essas informações presentes para depois, em outros estudos, podermos contextualizar. Bem, feito essa exposição sobre as gerações de direitos humanos, continuamos então com o pensamento bobiano. Mais uma vez aqui, eu só queria destacar neste mapa mental o que é liberdade negativa, que eu tanto falei durante os vídeos, durante os slides. Liberdade negativa ou ausência de impedimentos à ação do indivíduo. Certo? Por quê? Ausência de impedimento à ação dos indivíduos. Temos aqui o direito de propriedade, direito à vida. Então, não é questão que eu posso fazer o que quiser. Né? Então, direito, por exemplo, de se manifestar politicamente, direito de se reunir. Isso tudo é um direito, liberdades que falam liberdade negativa. Que, claro, um pensador, o Berlin, né, é um pensador que ele irá propor isso. Hegel também propõe, mas posteriormente um pensador que tem essa distinção entre liberdades positivas e negativas, além de Hegel e dentre outros, né? Locke também apresentou isso. Hobbes fala também sobre liberdade negativa, não nesses termos, mas apresenta. É um russo britânico que é o Isaiah Berlin, né? Ele vai falar sobre essa distinção, onde ele diz, né, que a liberdade negativa ou a ausência de impedimentos à ação do indivíduo. Liberdade negativa, o Estado não pode me proibir, por exemplo, de andar, de falar, de expressar uma opinião, né? Enfim, é uma liberdade que eu possuo independentemente do Estado existir, ou até mesmo, né, de ele querer, né? E, claro, evidentemente, guardadas as leis, né? Por exemplo, eu não posso difamar alguém, porque aí eu vou ter que pagar por essa ação, evidentemente. Não, liberdade negativa não é também fazer o que quiser. Desde que eu não seja constrangido, nesse sentido, tá? Então, liberdade positiva. Liberdade de segunda geração, que é a liberdade ou a presença de condições para que os indivíduos ajam de modo a atingir seus objetivos. Né? Por exemplo, direito a férias, direito à remuneração ou até mesmo à escolha profissional, né? Direito à cultura. Né? Então eu tenho que... o Estado tem que me proporcionar meios para eu exercer esses direitos, essas liberdades, né? As liberdades, que aí, é claro, evidentemente... Bem, os direitos humanos para Bob foram frutos da resistência contra a opressão. Por isso é tão caro para o italiano a preservação do direito à reivindicação e ao conflito social. Né? Ao conflito social. Interessante um detalhe que Paulo Bonavides ele irá também contrariar, né? Ele irá criticar o pensamento bobiano, que não há consenso na doutrina. Né? Não há consenso na doutrina com relação a isso, né? Com relação aos direitos humanos. Sempre um pensador ou outro irá discordar, né, acerca tanto da doutrina, tanto de tais doutrinas, de tal teoria das gerações dos direitos humanos, quanto também nas interpretações, né? Então, não há um consenso na doutrina com relação aos direitos humanos. Então, Norberto Bobbio irá dizer, ó, tratam-se, Norberto Bobbio, né? Tratam-se de direitos relacionados à engenharia genética, como nós já no slide anterior falamos, e Paulo Bonavides vai falar que os direitos relacionados à globalização, democracia e
informação e ao pluralismo. Isso está na 4ª geração. Quanto à 5ª geração, Bobbio não fala sobre isso, mas, evidentemente, o Paulo Bonavides ele irá falar, que é a questão do direito à paz. Né? Direito à paz. A proliferação dos direitos humanos. Então, a multiplicação, a propagação dos direitos humanos. Temos que observar que o Estado brasileiro tem um sistema democrático, sim. Porém, a democracia brasileira vive em contínua ameaça. Constante ameaça. Então, não há uma consolidação da sociedade, ou seja, uma sociedade que está democratizada. Porque as pessoas têm que tomar consciência do que é democracia. De que não deve procurar o voto, ou seja, política, somente no dia das eleições. Por que eu digo isso? Porque eu convido a vocês a assistirem um documentário Democracia em Vertigem. Foi até ao Oscar, né? Indicado ao Oscar. Então, quando determinado político que está no poder, exercendo um cargo de presidência, ele só quer ouvir os repórteres que lhe agradam, ele não está sendo democrático. Ele está segregando. E quando ele demite ministros que não concordam com ele está sendo fascista. Quando ele proíbe manifestações culturais que não são afeitas às ideias dele, está sendo fascista. Quando ele, e isso aí, muito do que eu estou falando, o Bobbio também disse. Com outras palavras, evidentemente. São características do fascismo, nós já vimos lá atrás. Em outros encontros. Nos outros encontros. Então, pessoal, 30 anos da Constituição Brasileira, mais de 30 anos, 31 anos. E continuamente a democracia brasileira está em ameaça. Certo? Então, professor, mas você está criticando, você é de esquerda. Não, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu aprendi muito com o Bobbio. Vamos ponderar, não vamos ter esse pensamento fanático. O que é errado a gente tem que falar. O que é certo é certo. Né? Lembra da lei do cidadão ativo e passivo? Nada impede do cidadão passivo chegar ao poder, chegar à política, a um cargo político, exercer um cargo político. Né? Nada impede. Agora não podemos também só votar. Temos que ser ativos no que diz respeito à reflexão, análise crítica da sociedade que estamos vivendo, que é o Brasil do governo do Bolsonaro. Tá? Se o governo te representa, tudo bem. Agora, seja maduro para refletir sobre o que ele está fazendo. Hoje, por exemplo, o ministro da Saúde vem discordando de algumas falas dele. Com razão. Ele foi denunciado para o Tribunal Internacional por um crime à humanidade. Como é que um presidente do país, ao invés... Milão está aí, 4.000 mortes. O prefeito de Milão, Espanha, ele estimulou as pessoas não fecharem os comércios e continuarem sua vida normal, mesmo com a pandemia anunciada. Empilhou 4.000 cadáveres. E como é que um presidente vai agir dessa forma também? Veja o exemplo da Espanha. Entende? Como é que ele pode? Então ele feriu os direitos humanos. Ele está agredindo os direitos humanos. Né? Direito à saúde, direito à vida. Preservação dos direitos. Não tem que se preocupar com o direito quando está morto, não. Ou quando cerceia a liberdade, não.
Tem que preservar os direitos humanos. Direitos humanos existem para ser preservados, protegidos. Né? E ele não. E ele simplesmente anuncia. É tanto que o Twitter já bloqueou muitas mensagens dele. Por quê? Porque ferem não somente a política da rede social, da empresa, mas também ele está fazendo um desserviço à comunidade, à população. Né? A mesma coisa é uma pessoa chegar e digitar: eu sou a favor da pena de morte, morte para todo mundo que cometeu, sei lá, roubou. Não é Código de Hammurabi não, chega, basta. Isso aí nem deve ser pensado em praticar. Isso aí é muito antigo, arcaico. Né? Foi extinto, deve ser para ser criticado. A única pessoa fala que é um simples histeria da mídia, sendo que ele não está assistindo o jornal, não. Veja os telejornais de todo mundo. Estados Unidos tem 200 mil casos confirmados. Na Espanha morre 600 pessoas por dia. 600. Itália e Espanha estão competindo em estatística, em número de mortes por dia. Infelizmente é uma competição infame. 600 mortes por dia. Ele não vê isso, aí estimula a saída das pessoas. Eu estou dizendo isso para refletirmos sobre os direitos humanos. A vida, preservação da vida. Tá, eu vou estimular a liberdade das pessoas. Ok, mas em compensação eu estou pondo ela em risco. Estou colocando a vida dessas pessoas em risco. Por um lado, eu estou estimulando a liberdade, o exercício da liberdade, mas a que ponto, a que preço essa liberdade? Veja bem. Então, após essa contribuição sobre os direitos humanos na atualidade do Brasil, né, diante do cenário pandêmico que vivemos, o nosso jurista, um jurista brasileiro, Cansado Trindade, vai dizer que a crítica mais contundente às gerações dos direitos humanos, né, as 3 gerações ou 4 gerações, é de Trindade, onde ele vai falar que é uma indemonstrável fantasia. Ele diz o seguinte: indivisíveis são todos os direitos humanos. Indivisíveis são todos os direitos humanos tomados em conjuntos, como indivisível é o próprio ser humano, titular desses direitos. Então ele acha essa tripartição, essa divisão dos direitos humanos indemonstrável na prática, porque o ser humano, no caso dessa teoria, né, dessa divisão de direitos, dessa teoria das gerações de direitos humanos, ele pensa, ele reflete que, olha, não se deve pontuar divisões de direitos humanos, porque eles são indivisíveis. Então, estipular divisões na história é tornar o direito humano da primeira geração caduco à quarta geração, né? Ou até mesmo estimular essa setorização de direitos. Então, não há o que se pensar em divisão de direitos humanos, divisão de gerações de direitos humanos. Eles são indivisíveis, né? Compõem uma única. Por isso que lá no slide anterior nós falamos que na doutrina não há consenso com relação a isso. Né? Sempre haverá. E é importante que haja vamos colocar, essa discussão em torno dos direitos humanos. Porque faz que essa pauta seja realmente discutida e, né, questionada. Agora, não se pode somente questionar. Não se pode somente discutir ou até mesmo eleger pautas. É necessário que haja? Sim, mas não se pode tornar a discussão estanque, uma discussão inerte, uma discussão anêmica. Por que torna-se isso? Devido à não aplicabilidade de tais direitos, devido à não aplicabilidade de tal pauta, dessa pauta. Né? Bem,
Então, temos que pensar os direitos humanos como direitos indissociáveis, pois mesmo sendo pensados em determinado contexto, não podemos promover uma hierarquia ou até mesmo pontuar a caducidade desses direitos, como nós falamos anteriormente. Para Bob, não basta falar sobre direitos humanos ou até mesmo fundamentá-los, mas sim deve-se exigir sua aplicabilidade, pois sem força não há direitos, mas aspirações ideais e exigências morais. É diferente de ter um direito de que realmente deve ser cumprido. Por exemplo, como os direitos políticos ou direitos sociais. Nós percebemos que direitos políticos e direitos sociais, eles são mais importantes do que os direitos humanos, na prática. Né? Na prática. Porque não há força no Estado para... não há força no Estado para eleger essa pauta como uma importância e dar a importância que ela realmente merece. O que Técio Sampaio Ferraz Júnior vai falar? Ele define a banalização, essa propalação de debate, de encontros, de conferências sobre direitos humanos, conferência municipal de direitos humanos, conferência estadual, tá? Mas e na prática? Na prática é o direito para bandido. Entende isso? Então se banaliza os direitos humanos. Trivializa-se os direitos humanos. Há uma trivialização dos direitos humanos. Onde ele vai falar no seu livro, A Trivialidade dos Direitos Humanos, que tal discussão não deve, eleger e não é só se encontrar para discutir direitos humanos. O Estado deve assumir essa pauta e aplicar. Ora mais, veja, novamente, eu insisto, está aqui, Técio Sampaio vai falar, está falando aqui, ó, não devemos banalizar os direitos humanos e ventilá-lo como um direito para preservar e garantir a proteção do bandido, de não ser torturado, por exemplo. E nós percebemos, mais uma vez, nas falas do ilustre presidente, isso. Ele falou já, em alto bom tom, que direito humano é direito para bandido. Para defender bandido. Que não pode ser um estigma e banaliza-se a discussão. Entende como é um pensamento afeito ao autoritarismo, afeito ao totalitarismo, à opressão? Entende? Então ele grita, ele berra. Conhecemos desde já a pessoa. Uma coisa é você ser indignado. E eu sou indignado. Né? Falar, ser positivo, ser firme. Outra coisa é você discordar do outro e xingar, pedir para mandar ele calar a boca, dar as costas. Entende? Isso não é democracia. Isso não é defesa da democracia. Certo? Então, o que Bobbio vai falar? A proliferação, segundo Bobbio, ocorreu de 3 modos. Primeiro, aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de tutela, merecedores de defesa, né? Porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem, né? Porque o próprio homem não é mais considerado como um ente genérico, ou seja, o homem tem o direito da criança, tem o direito do idoso, tem o direito da mulher, tem o direito do deficiente, certo? Então, em substância, mais bens, mais sujeito, mais status do indivíduo, certo? Agora, novamente, não se deve ficar nessa pauta de ampliação dos direitos humanos e não aplicação de tais direitos, porque para Bob é necessário força, e a força que ainda tem o Estado. O povo tem força? Tem. Cabe isso nas eleições, né? Julgar nas eleições, ok. Agora, o Estado deve assumir a pauta dos direitos humanos, tal e qual assume a pauta dos direitos políticos e dos direitos sociais. Porque sem o Estado não há aplicabilidade de tais direitos. Porque vai ser exigências morais. Eu, enquanto atual, por você, enquanto Tiago,
Andressa, Alice, Gevise e Kaira. Enquanto, realmente não se deve fazer isso. Princípio moral, nós temos noção disso, não se deve fazer. E aí na lei, positivado, entende? Então deve-se pontuar nesse sentido, que o Estado tem que fazer força para que esses direitos sejam cumpridos de fato, né? Então, temos aí a obra Paz Perpétua de Immanuel Kant, onde Norberto Bobbio irá receber influência, né, para discutir sobre os direitos humanos, discutir também com relação a... Ele vai falar, né, sobre a Revolução Francesa. Suscitou em Kant o entusiasmo pelo direito que tem um povo de não ser impedido, por exemplo, por outras forças, né, que não sejam democráticas, né, de dar a si mesmo uma constituição civil, né, Então, o próprio povo pode decidir, né, e nesse período, evidentemente, século XVIII, sobre o seu futuro, sobre uma possível, até mesmo estabelecer uma constituição civil, tá? Então, Bobbio, ele vê ambiguidade na história, e muitos autores irão falar que Bobbio é um pessimista iluminista, né? Onde ele não enxerga tanto otimismo na aplicabilidade de tais direitos, né? Porque, de fato, como ele fala, né? O Estado tem que fazer força, tem que ser pauta também do Estado os direitos humanos. Enquanto não fizer, ele não vê, né? Ele não vê aplicabilidade de tais direitos, né? E no Brasil temos aí como exemplo um atentado à democracia, que foi a morte da Marielle Franco. Houve um atentado à democracia, né? Houve um atentado à democracia, certo? Por quê? Por que, professor, que houve? Ela era vereadora, não era? Então por que mataram ela? Que ela estava investigando, provocando. Não se sabe, né? Estou especulando aqui, né? E como se ela estivesse mexendo no que não deveria, né? Então, a investigação está correndo. E tem um documentário também sobre isso. Então, foi um atentado à democracia, a morte da Marielle Franco. Vereadora eleita, negra, tá? Defensora das causas LGBTs. Tem uma postura aguerrida, forte, tenaz, na Assembleia do Rio de Janeiro, de vereadores, né, na Câmara de Vereadores. Então, você vê que... Por que mataram ela? Por que mataram? Uma pergunta que não quer calar. Então, foi um atentado à democracia. Quando eu tento calar uma pessoa à força, estou proibindo o direito, não somente proibindo essa pessoa, determinada pessoa, de falar, como também manchando e ferindo, agredindo todo um sistema. Todo o sistema democrático. Bem, não é liberdade de fala, que a nossa Constituição diz, propõe e estabelece como direito? Então por que ela deveria se calar? Por que ela deveria se calar? Entende? Então é isso. O Brasil, por isso que é em vestigem. O Brasil realmente está eclipsado a democracia. Está muito embaçada a democracia brasileira. Então, o Norberto Bobbio, ao escrever O Futuro da Democracia, ele vai eleger, que nós vamos ver no próximo encontro, eleger 6 promessas, que essas promessas não passaram de promessas na democracia, né?
E o Brasil, nós percebemos que a política brasileira, ela fugiu às regras do jogo que nós vimos. Fugiu. Né? Não houve debate, não houve proposta. Houve um populismo midiático das redes sociais, certo? Onde o candidato incessantemente agrediu os direitos humanos, agrediu os direitos das minorias. E aí? É Norberto Bobbio, ele que está dizendo, não sou eu. Então, evidentemente, nós temos que atualizar o pensamento, a tentativa de atualizar e reler a realidade com a ótica, com o olhar de Norberto Bobbio. Né? Então, nós estamos concluindo nossa aula, nosso encontro. Espero que vocês interajam no grupo. Eu percebi já muitas manifestações lá no grupo, muitas manifestações pertinentes, né? Então, muito relevante as contribuições de vocês. Alguns livros que nós vimos durante esses encontros, para relembrar nosso referencial teórico, caso vocês também queiram adquirir, é importantíssimo que vocês construam, né, uma biblioteca particular, que vocês leiam esses livros. É importantíssimo o pensamento. Hoje em dia, Bob é considerado um clássico, e como clássico, ele tem que ser pensado e tem que ser realmente lido, né? Lido. Então, o motivo para ler os clássicos é realmente poder repensá-lo, né? Interpretá-lo e tentar acolher o que é realmente relevante para a atualidade, para o Brasil democrático atual. Né? Então, no slide anterior, nós vimos o Bobbio, né, as obras de Bobbio, O Futuro da Democracia, Nem com Marx, Nem contra Marx, Qual o Socialismo, Teoria Geral da Política. E agora nós estamos vendo alguns intérpretes. Né? Temos aqui um livro que eu indiquei a vocês, da editora FI, de Magnus Dagios, de Celso Laffe também. Esse livro é interessante, se vocês quiserem me dar de presente, eu aceito. Trajetória e Obra. Tá? Temos 10 lições, Giuseppe Tosi, creio que seja assim a pronúncia. Temos Bob no Brasil, esse é muito interessante, eu encontrei hoje um retrato intelectual, é uma coleção de Carlos Henrique Gardim, eu acho o Gardão, né? Deve ser assim. Bem, o que é interessante do pensamento de Norberto Bobbio até aqui é pensarmos de fato a nossa democracia na atualidade, como nós vimos sempre pontuando e ponderando tentativas de atualizar o pensamento bobiano no cenário político brasileiro atual. E também fazer com que vocês pensem e reflitam sobre quando vocês estiverem vendo determinada ação de um político, ou até mesmo no cotidiano, nas relações pessoais, né, entre amigos, entre professores, entre, enfim, pessoas do meio público, funcionários públicos, vocês observarem como essas pessoas, se realmente essas pessoas são afeitas ao pensamento democrático, respeitam as regras do jogo, respeitam as regras do jogo. E porque o Brasil hoje, atualmente, não está respeitando, não respeitou e não respeita as regras do jogo. Como nós já vimos em outras aulas, por exemplo, o Brasil elegeu alguém que não houve debate com esse líder. Não houve debate. Ele pegou o seu atentado
e o postulou como um herói nacional. E ficou em cima dessa facada. E pronto. Não teve debate. Mesmo depois da alta. Né? Entende? Não houve diálogo. Como ele tinha tempo para dar entrevistas e tudo mais. E um debate não? Não, até mesmo propostas. Não houve propostas. Ainda está se discutindo. Eu quero que vocês pensem, reflitam, né, se é razoável isso. Se questionem, realmente. Não dá para concordar com isso. Não dá para concordar. Tem pessoas que são cegas, que realmente estão obcecadas, né, achando que Deus vai curar, vai acabar com esse vírus. Gente, não tem como. É algo da natureza, né? A mãe natureza acolhe, mas a mãe natureza também é perversa. Ele agride. Isso tudo é efeito da ação humana. Temos um vírus aí, uma pandemia, e em plena crise ele quer demitir o ministro da Saúde. É razoável isso? O que Bob diria com relação a isso? O que é que vocês pensem? E escrevam lá no grupo. O que Bob diria sobre o clima nacional que estamos vivendo? Sobre esse patriotismo exacerbado. Brasil acima de todos. De tudo e de todos. Mas será que é acima de tudo e de todos mesmo? O que é Brasil então? Brasil é estimular a sair de casa? Brasil é estimular abrir o comércio? Brasil é apresentar uma proposta de R$200 somente? E essa outra proposta é do Congresso? De R$600 para as famílias? O que é ser patriota então? Na minha perspectiva, ser patriota é cuidar do povo. Um líder patriota é isso, é cuidar do seu povo. Cuidar do seu povo. Mas e aí? Eu estimulo a liberdade e negligencio a vida. A liberdade de andar, de poder sair de casa, e negligencio a vida. Então olha o olhar de Bob aí para a nossa democracia. Na imagem anterior ele está se questionando. Mas como? Como isso pode ser uma democracia? As regras do jogo foram quebradas. E aí depois ele olha com certo um ar de seriedade. Pois é. E de tristeza também, né? De tristeza. E agora ele sorri, né? Sorri porque diante de tudo isso, temos que ter um fio de esperança que logo vai passar. Né? Que logo vai passar essa pandemia, essa crise, né? Essa crise. E cientistas políticos falam que, de fato, o Brasil, o mundo não será mais o mesmo. Não será mais o mesmo, né? Novamente, como se explica isso? Como se explica uma democracia que foge às regras do jogo? Né? E aí no livro que nós vamos estudar amanhã, O Futuro da Democracia, espero que você já tenha começado a leitura, é uma obra fantástica, excelente. Ele vai falar sobre as 6 promessas, e essas 6 promessas não foram cumpridas, não passaram de realmente promessas, certo? Vamos estudar amanhã, vamos ver quais são essas promessas que Bob expõe no seu livro. Amanhã nós não vamos estudar a obra toda, completa, mas breves considerações sobre cada parte, sobre cada capítulo da obra, tá? Então, pessoal, eu me despeço de vocês, nosso 4º encontro. Discutimos hoje sobre os direitos humanos, sobre a sua proliferação, sobre a sua multiplicação, e não é somente discutir, não é somente debater os direitos humanos, fundamentá-los, mas também protegê-los e aplicá-los. E fazer com que os direitos humanos se tornem uma pauta relevante no Estado Democrático de Direito.
tá? Que, como nós falamos, discutimos, que o Brasil está continuamente sendo ameaçado, né? A democracia brasileira. Então, como eu estimulei a vocês em outros encontros, reflita sobre o Brasil, sobre os fatos que nós estamos vivendo, sobre o cenário político atual, à luz do pensamento de Norberto Bobbio, para assim podermos defender vocês como estudantes de direito, como bacharéis que irão se tornar, defender os direitos humanos, defender o pensamento livre, respeitar o pensamento, respeitar o diferente, ter apreço ao conflito, ter apreço à resistência, em atitudes, em situações opressoras, e dar corpo, não somente em tuitadas, em lacradas, em redes sociais, mas em dar corpo através do estudo sério, compenetrado, do pensamento de Norberto Bobbio, dos seus intérpretes, e, em especial importância, destacar que não podemos nos iludir, não podemos nos inebriar pelas ideologias, por ideias fixas e extremadas. E devemos então entender que, assim como Norberto Bobbio foi um pensador moderado, um moderador, que não tomou para si nem partido A, nem partido B, mas sim adotou uma postura, sabe, de alguém que foi além do seu tempo, onde muitas pessoas estavam obcecadas por determinadas ideologias, e ele não, vamos ponderar, vamos aparar as arestas e retirar o que é bom, o que é importante, analisar, para assim formularmos nossa própria ideia, nosso próprio pensamento sobre determinada questão, seja política, social ou econômica. Tá? Então, que aprendamos com Norberto Bobbio de não obcecadamente adotar uma postura de imediato, mas sim olharmos, ponderarmos, analisarmos, para assim podermos entender e, depois de entender, lutarmos por uma democracia e, principalmente, pela defesa das regras do jogo. Ciente que vocês irão, no grupo, se manifestar sobre esse assunto, eu deixo aqui o meu abraço e uma boa leitura sobre Norberto Bobbio e seus intérpretes. Um abraço.